Sejam todos bem-vindos ao nosso 46º estudo. Vamos revisar o que nós vimos e aprendemos na semana passada através das perguntas. O que é mais importante do que ser rico? Ser salvo. Ser salvo é mais importante do que ser rico. O que mais que nós vimos na semana passada? Para ser salvo, nós precisamos o quê? Crer em quem? O Senhor Jesus. Mas para crer no Senhor Jesus, nós precisamos algo antes. Conhecer. Não tem como crer em Jesus se eu não conheço Jesus. Então eu preciso conhecer as palavras de Jesus, o próprio Senhor Jesus, e crer nele. Isso é mais importante do que ser rico. Quem decide quando devemos morrer? Deus decide. A gente acha que tem esse controle, mas se engana. A história do homem rico e Lázaro é uma parábola? Não. Nós vimos que é uma história real, baseado em várias coisas, né, em relação a essa parábola, não essa história. Para onde as pessoas vão depois que morrem? Para o céu ou para o inferno. Baseado no que vocês sabem disso? Baseado no que a palavra. Oi? Baseado no estudo que a gente viu semana passada, qual é o texto, lembram? A própria história de Lázaro e o pobre, né? Aliás, o rico. Lázaro foi imediatamente, ele foi para junto de Abraão no céu, e o rico também imediatamente foi para o inferno. Alguém algum dia será liberto do lugar de castigo? Não. O que nós precisamos deixar de fora? Ou melhor, o que as pessoas que entram no inferno precisam deixar de fora do inferno? Esperança. Deixe sua esperança fora. Não há esperanças lá. O que o homem rico pediu a Abraão? Duas coisas ele pediu. O que vocês lembram? Que Lázaro molhasse a boca dele. Que Lázaro molhasse a língua dele. Como? Apenas molhando o dedo e pingando na sua boca. Abraão disse: não é possível, a gente não consegue ir até aí. Ele fez outro pedido. Qual era? Que Lázaro fosse até a terra falar com a família dele a respeito do inferno. Que Lázaro voltasse, falasse com a família, para que eles também não viessem a estar no inferno, nesse lugar de tormento. E foi negado também, porque Lázaro não tinha essa autoridade. Aliás, nem Lázaro, nem Abraão. O que Abraão disse que os irmãos do homem rico deveriam fazer? Crer nos profetas. Eles deveriam crer em Moisés e os profetas. O que significa isso, Moisés e os profetas? A palavra. O Antigo Testamento. Eles precisavam crer no Antigo Testamento. E última pergunta: como podemos conhecer o caminho para Deus e para a vida eterna? Através da sua palavra. Sem a palavra de Deus, nós não sabemos como agradar a Deus, nós não sabemos como ser aceitos por Ele. Por isso Ele nos deu a sua palavra, a sua revelação. Até aqui nos nossos estudos, nós temos visto que muitas pessoas, verdadeiras multidões, têm seguido Jesus no seu ministério, no seu trabalho aqui neste mundo. Jesus está há aproximadamente 3 anos já em seu ministério público, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios, repreendendo. E nesse tempo todo, muitas pessoas passaram a segui-lo. Praticamente toda a região da Galileia, que é onde ele fez a maior parte do seu trabalho, era conhecido. Mas muitas pessoas seguiam a Jesus para serem curadas de suas doenças. Sempre, é impressionante olhar para a palavra e ver que sempre havia pessoas doentes. Sempre. Em todos os momentos, alguém doente procurava Jesus para ser curado. Outras pessoas seguiam Jesus porque viam nele um líder político.
Então viam nele uma esperança de liberdade política. Viam que poderia ser um rei poderoso para salvá-los, né, dos romanos. Alguns poucos mesmo, seguiam a Jesus como seu Salvador. Porque essas pessoas sabiam que a sua maior necessidade não era ser salvo dos romanos, nem salvo das doenças, nem salvo da miséria. A maior necessidade delas era de perdão e salvação. E elas sabiam que em Jesus elas podiam ter isso, ser salvas espiritualmente. Agora vocês que têm acompanhado esses estudos, o que vocês esperam encontrar em Jesus? Pense nessa pergunta durante o estudo de hoje. Vamos abrir aí no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 6. Vou pedir que cada um leia um versículo, quem se sentir à vontade, por favor. 1 a 6. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Até aqui, obrigado. Nós vimos aqui então nesses versículos que Jesus está se aproximando, ele está se dirigindo a Jerusalém. E ele está indo para uma das maiores ou a maior festa dos judeus, a Páscoa. E antes de chegar em Jerusalém, nós vemos que ele chega onde? A Betfagé e Betânia. Essa cidade de Betfagé é nova, né? A gente não falou nela até então, mas ela ficava bem próxima a Betânia. Agora, Betânia, nós já falamos sobre essa cidade. Quem morava nessa cidade? Lázaro, os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E o que aconteceu de extraordinário nessa cidade mesmo? Jesus ressuscitou Lázaro. E faziam aproximadamente 2 meses que isso tinha acontecido. Era algo recente. Jesus então se aproxima, vai até essa cidade, provavelmente fica na casa de Lázaro e faz um pedido muito interessante aos seus discípulos. Qual é o pedido que ele faz aos discípulos? Pegar a jumentinha? Isso. Que eles vão adiante e encontrarão o quê? Um jumento. Por que jumentinho? Qual versão diz aqui jumentinho? Sua versão da Bíblia? Jumentinho. Jumentinho. Para enfatizar que era um jumento filhote. A palavra grega para o jumento ali era realmente um jumento filhote, onde ninguém havia montado ainda. E em outro evangelho, também há um relato de que havia o jumento e a sua mãe ali. A jumenta. Qual é que é a feminino de jumento? Nem sei. Enfim, estavam os dois ali. Mas Jesus fala que eles devem ir até lá buscar esse animal. É interessante esse pedido de Jesus. Alguém já me disse um dia que Jesus tinha mandado seus discípulos roubarem um jumentinho. Eu pensei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas com certeza não é. Por 2 motivos não foi um roubo. Primeiro, Jesus aqui dá a instrução de que pegaria emprestado. Ele vai pegar e logo devolverá. Diz ali no versículo 13. O Senhor precisa dele e logo devolverá. Mas o principal ponto de que não foi um roubo, quem é o Criador de todas as coisas? Deus. Quem é o dono de todas as coisas? Jesus é Deus? Temos visto até aqui que sim. Então quem é o dono do jumentinho?
É Jesus. Ele só pegou o que era dele. E ainda devolveu para a pessoa que estava cuidando desse jumento, né? Agora, o que é impressionante nisso tudo? O que impressiona vocês nesse pedido de Jesus? Ao invés de pedir um cavalo, um corcel, ele pediu um jumento. Pede um jumento? Pois é, mas quando ele fala onde encontrar o jumento, como ele sabia que o jumento estava lá amarrado? Porque ele sabe tudo. Isso é impressionante, né? Os discípulos foram lá e acharam tal qual Jesus falou. Agora, por que ele precisava desse jumento? Vamos ver nos versículos 7 a 10. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi! Hosana nas alturas! Aqui nós temos o texto de Marcos. Ele rapidamente, primeiro o jumento chega, eles colocam as suas vestes, Jesus sobe no jumento e do nada tem pessoas colocando os seus mantos no chão. Marcos ele faz um pulo aqui na narrativa, né? Jesus está no jumento, daqui a pouco ele já está caminhando e entrando em Jerusalém. Mas nós entendemos, a partir de outros evangelhos também, que Jesus agora começa a sua caminhada para a cidade de Jerusalém, montado nesse jumento, nesse jumentinho. E na sua entrada na cidade, as pessoas, o povo, lançava ao chão as suas vestes, aqui diz, os seus mantos, ou então ramos que eles cortavam. E ainda diziam algo interessante aqui, Hosana. O que quer dizer Hosana? Alguém sabe? Salve, salve, queria dizer. Salve, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. O que eles estavam dizendo aqui? O que eles estavam dizendo aqui, na verdade, era algo muito especial. Talvez a gente não entenda muito bem, né, no nosso contexto, o que expressava essa recepção do povo. Mas antes da gente explicar bem esse ponto, nós precisamos entender por que Jesus entrou nessa cidade montado em um jumento. Ele entrou assim porque há muitos anos antes, Deus já havia falado em sua palavra que o rei de Israel entraria dessa forma em Jerusalém. Em Zacarias 9:9 nos diz: Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta, viu? A mãe é a jumenta. O que está dizendo aqui nesse versículo? Vamos por partes. O que está dizendo no início? Está dizendo que é para o povo se alegrar. Alegre-se, cidade de Sião e Jerusalém, a mesma coisa. Se alegrem, povo. Por que para se alegrar? Porque o rei está chegando até eles. O rei vem a vocês. Como esse rei é? Justo, vitorioso e humilde. E qual é uma expressão da sua humildade? Ele vem montado num jumento. E é um jumentinho, na verdade. Consegue imaginar que os pés de Jesus provavelmente arrastavam no chão? De tão pequeno que era o animal? E Jesus naquela cena ali, entrando na cidade, demonstrando ser ele o próprio rei prometido a Jerusalém e a Israel. O povo entendeu isso. Por isso, eles iam à frente e atrás, falando o que falavam aqui, como a gente leu. O rei de Israel estava chegando e a reação do povo, essa reação de cantar, ou melhor, de gritar, né, de alegria, de anunciar,
Eles estavam dizendo que Jesus era nada mais, nada menos que o Messias, o filho prometido de Davi, aquele que reinaria, e agora de uma vez por todas, no reino de Davi, no seu trono, que ia perpetuar a casa de Davi, o seu reino. Israel estava sem rei nesses dias. Depois que eles foram exilados, perderam os reis. Quando voltaram, já não tinham mais reis também. Então era necessário que o Messias se levantasse. E eles estavam recebendo Jesus como Messias aqui. Mas infelizmente, embora o povo gritasse, se alegrasse e até mesmo cresce que Jesus fosse o ungido prometido de Deus, o libertador de todos os homens, o descendente de Davi, essas pessoas não confiavam em Jesus como Salvador. Apenas o queriam como um rei. E elas queriam ele como um rei para serem libertas dos romanos. E há muitas promessas para Israel de que quando o rei viesse, eles teriam paz e prosperidade. Chegou o momento. É isso que eles estavam pensando. Finalmente ele chegou na capital. E ele vai reinar. E agora nós vamos ter paz. E nós vamos ter vitória sobre os romanos. E nós vamos ter prosperidade. Jesus entrou em Jerusalém e no dia era sábado. No dia de sábado ele entrou em Jerusalém. E no domingo, na segunda e na terça, ele não foi proclamado rei. Ele não se deu essa oportunidade ao povo de proclamá-lo rei. Então o que ele fez nesses dias? Domingo, segunda e terça. Nesses dias, ele ia ao templo todos os dias. E lá ele ensinava e acusava os falsos líderes. Revelava a hipocrisia deles. E Jesus fez isso nesses 3 dias. E apenas esses 3 dias foram o suficiente para encher de ódio os líderes dos judeus. Olhem o que nos diz Marcos 14. Pulando agora alguns capítulos. 14, versículos 1 e 2. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles estavam então decididos a assassinar Jesus, mas tinham medo do povo. Por que tinham medo do povo? Porque o povo gostava dos feitos de Jesus. Imaginem, naquela mesma semana o povo recebeu ele como um rei. Jesus havia curado muitas pessoas, muito tempo, 3 anos de trabalho. As pessoas já estavam reconhecendo ele, gostavam dele. Muitas vezes queriam ele como rei, já queriam à força colocá-lo rei, e ele não permitiu. E nessa época, a época de Páscoa, pessoas de todo o país vinham até Jerusalém. Então a cidade estava lotada, completamente cheia, até mais do que poderia suportar. E eles estavam então aguardando, esses líderes, uma oportunidade após a festa para prender Jesus. Mas alguém decidiu ajudar esses líderes, a agilizar o trabalho deles. E alguém muito próximo a Jesus fez isso. Versículos 10 e 11. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar... Versículo 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. A fim de quê? Por que Judas foi até o chefe dos sacerdotes? Para combinar, como entregaria Jesus. A fim de lhes entregar Jesus. A reação deles foi: a proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Pessoal, Judas,
Ele era quem, Judas? O que diz aqui? Versículo 10. Um dos 12. Que 12? Quando a Bíblia tem esse nome 12, e até vocês podem notar que a letra maiúscula aqui, é uma referência a um grupo já bem conhecido, um grupo fechado, há muito tempo já escolhido, ensinado, protegido e até alimentado por Jesus. As pessoas mais próximas de Jesus nesse mundo, nesse tempo que ele esteve trabalhando, eram esses 12 homens. E um deles, Judas, da cidade de Querió, decidiu entregar Jesus. Vocês conseguem entender como Judas pôde fazer isso? Eu não consigo entender plenamente isso. Como ele pôde, depois de 3 anos aprendendo diretamente com Jesus, fazer uma coisa dessa? Eu não entendo isso de forma completa. Mas uma coisa eu tenho certeza: Judas não estava preocupado com o seu pecado, e muito menos com Deus. Ele não confiava em Jesus como seu Salvador. Então, por que ele viveu tanto tempo com Jesus se ele não tinha Jesus como Salvador? Se ele não se importava com Deus, com o pecado, ofender a Deus? Por que ele insistiu tanto tempo com Jesus? Nós podemos apontar duas razões. A primeira, ele era o responsável pelo dinheiro de todos os 12. As pessoas ofertavam para Jesus, porque ele não trabalhava, não tinha um sustento fora. O seu trabalho era pregar, ensinar e curar. Então as pessoas davam dinheiro para sustentá-lo, a ele e aos discípulos. E quem cuidava desse dinheiro, o tesoureiro desse dinheiro, era Judas. E a Bíblia nos diz que muitas vezes Judas desviava parte do dinheiro para si. Ele estava tendo lucro com esse trabalho de Jesus. E provavelmente Judas imaginava que Jesus estava agora chegando finalmente no seu trono. E se ele era um dos 12 e Jesus era o rei, o que ele receberia? Com certeza um cargo importante. Talvez eles pensassem até que dominariam sobre uma região das tribos de Israel. Ele estava feito na vida. Era isso que ele pensava. Ele ia ter prosperidade, tranquilidade. Mas quando ele notou, nessa semana aqui especialmente, quando ele percebeu que Jesus não estava caminhando para ser um rei, mas sim para ser assassinado, ele pensou: estou perdendo meu tempo. Mas eu não vou sair dessa perdendo. Eu ainda vou ganhar um dinheiro. E ele decidiu entregar Jesus. O que é mais impressionante nessa atitude de Judas é que Deus já havia dito em sua palavra, centenas de anos antes, que o Messias seria traído por um amigo. Salmos 41:9 nos diz: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Essa é uma profecia a respeito da traição que o Messias teria. Então, nós vemos aqui no Salmo 41:9 a profecia de que Jesus seria traído, ou melhor, o Messias, o libertador, seria traído por um amigo. E agora em Marcos, como nós lemos, um amigo muito próximo de Jesus o traiu. Jesus completa mais uma profecia que havia sobre o libertador. E é interessante ver que há profecias como essa que Jesus não tinha o controle. Algumas pessoas sugerem que Jesus ele forçou as profecias. Como? Ele sabia das profecias e ele preparou as coisas para cumprir elas, para que todos reconhecessem como o Messias. Mas ele tinha controle de um amigo que poderia traí-lo? Ele poderia controlar Judas? Ele não tinha controle sobre isso. Judas o traiu. E Jesus cumpre profecias que até mesmo ele não poderia armar, organizar.
Nesse texto que nós acabamos de ler, do Salmo 41, nós temos aí uma promessa da traição, né? Um aviso já de que haveria uma traição, mas o que nós vemos atrás da atitude de Judas, certamente é uma ação de Satanás. Satanás está induzindo Judas a trair Jesus. Judas era o único que não cria em Jesus. Então Satanás escolheu este homem para ser a sua ferramenta. Qual era a intenção de Satanás? A intenção de Satanás era que, através de Judas e dos líderes, Jesus fosse assassinado. E se Jesus fosse assassinado, ele pensava: eu vou acabar com o plano de Deus de salvar os pecadores. Na verdade, Satanás esteve lá no início, e ele é quem fez o homem, através dele, da sua influência, o homem e a mulher caíram no pecado. E agora estava decidido a frustrar esse plano de Deus, de salvar os pecadores. O que os líderes acharam da proposta de Judas? Muito interessante. Aqui diz o quê? Muito os alegrou. Eles estavam felizes que poderiam matar Jesus finalmente. E nos é dito aqui que eles prometeram a ele o quê? Dinheiro. Marcos não nos fala quanto dinheiro, mas Mateus 26, 14 a 15 nos diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram um preço: 30 moedas de prata. O que será que isso comprava nos dias de Jesus? O que é? Será que isso é um salário mínimo? O que isso comprava? Esse era o preço exato de um escravo. Eles falam para Judas: Judas, nós vamos pagar o preço de um escravo por Jesus. Mas mais de 500 anos antes, por meio de Zacarias, Deus já havia dito que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Essa é uma profecia em relação à venda que o Messias teria, né? Que ele seria vendido por esse preço fixo de 30 moedas. E aqui nós vemos mais uma vez uma profecia cumprida em Mateus 26, 14 a 15, a qual Jesus não tinha controle, o preço pelo qual ele seria vendido. Jesus cumpre assim mais uma profecia em relação ao libertador. Versículo 12, continuando a nossa narrativa. O que acontece então depois que Judas começa a procurar uma oportunidade para entregar Jesus? O versículo 12 nos diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Pessoal, esse dia aqui era quinta-feira e era também o dia da Páscoa. A Páscoa, neste ano, caiu na quinta, neste ano em que Jesus tinha entrado em Jerusalém, havia caído na quinta-feira. Alguém sabe que ano caiu a Páscoa judaica? Que dia? Neste ano? Foi dia 11 de abril, caiu. Que foi na terça, se não me engano, anterior à nossa Páscoa de domingo. Então, essa quinta-feira aqui era exatamente o dia de Páscoa. E vocês lembram o que os judeus se lembravam quando celebravam a Páscoa? Basicamente duas coisas. Quando eles celebravam a Páscoa era um memorial, era algo para fazer lembrar eles de algo.
O que eles lembravam? Da morte do primogênito. A saída do povo do Egito. O que significava sair do Egito para eles? Libertação do quê? Da escravidão. Uma vida terrível, sem liberdade. Eles eram libertos. Então eles lembravam disso. O povo de Israel saiu do Egito e foi liberto. O que mais eles lembravam? A morte do primogênito lá quando eles colocaram o sangue. Quantos israelitas morreram nesse dia? Israelitas nenhum. Nenhum. Por que eles não morreram? Por que os primogênitos não morreram? Porque eles fizeram o que Deus mandou. O que Deus havia dito? Matarem um cordeiro. Um cordeiro é um animal, é um carneiro de até 1 ano. Eles deveriam matá-lo e o seu sangue ser passado nas laterais da porta. Eles fizeram isso. E o anjo não os matou, não matou seus filhos, os filhos mais velhos. Eles também foram libertos da morte nesse dia. Então eles lembravam disso. Lembravam, e os discípulos estavam aqui perguntando a Jesus onde Jesus queria comemorar essa data. Agora vamos perceber como é surpreendente a resposta de Jesus, nos versículos 13 a 15. Então, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-me. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Pessoal, é impressionante isso aqui. Jesus estava dizendo que eles encontrariam um homem carregando água, e era para seguir esse homem, chegar a uma casa e lá falar com o dono da casa. Onde é que o mestre manda perguntar? Onde é o salão de hóspedes para a gente poder ter a Páscoa? Mas quanto tempo será que levaria para eles se encontrarem um homem caminhando com um pote de água? Será que eles poderiam se atrasar? Qual será que era o horário? Não sabemos. Mas Jesus sabia que quando os discípulos chegassem nessa cidade, um homem passaria carregando água. Será que Jesus não fez um chute e teve sorte e deu certo? Olha, é muito difícil que isso tenha acontecido. Porque primeiro foi com o jumentinho, né? Jesus disse que o jumento ia estar em tal local, ele estava. Agora foi com esse homem. É muito difícil, sabe por quê? Porque quem buscava água naqueles dias não eram os homens, eram as mulheres. Então se Jesus falasse, entre na cidade, vocês vão ver alguma mulher carregando água. A mulher que vocês verem carregando água, sigam ela. Chegam no dono da casa e dizem, é aqui que a gente vai fazer a Páscoa. Daí poderia dar certo, de repente, né? Mas não, ele falou para procurar alguém. Pois é para procurar alguém totalmente diferente do normal. Procure um homem carregando água. Sigam-no. E havia um lugar específico. Não tinha como errar. Ou ia dar completamente certo, ou completamente errado. Não tinha meio termo. Eu acho que foi, eu acho que realmente Jesus sabia disso. E a Bíblia nos diz que Deus sabe todas as coisas, inclusive quando um pássaro cai no chão morto. Então Jesus sabia exatamente o que os discípulos encontrariam. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 16. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Tudo como Jesus havia dito. Não é surpreendente isso? Para eles não foi. A fé deles já era tão forte em Jesus, no que ele dizia, que provavelmente isso nem surpreendeu eles. Eles foram lá e prepararam a Páscoa. Vamos ver então o que acontece nos versículos 17 a 18.
Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Aqui nos é dito que eles estavam o quê? Reclinados à mesa. Ao olhar essa imagem, você pode ficar um pouco curioso. Como assim? A ceia de Jesus? Por que eles estão deitados? Nos está dito que eles estavam reclinados à mesa. Se a gente tivesse aquela ideia normal de pessoas sentadas numa cadeira, né? Por que estariam reclinados à mesa? Porque naqueles dias, sendo estranho para nós ou não, eles tinham suas refeições dessa forma. Eles quase se deitavam em frente à mesa. Era assim que eles tinham a refeição. E isso explica muitas coisas nos relatos dos evangelhos, os quais a gente não entendia antes de saber que era assim. Não vem ao caso quais detalhes, mas é de admirar, ou não é de se admirar, que Jesus sabia quem iria traí-lo. Jesus sabia que havia um jumento num lugar específico. Jesus sabia que o homem passaria carregando água, que havia essa sala para eles cearem. E Jesus sabia também que um dos seus amigos seria um traidor. Eles partiram o pão, ou melhor, eles partiam o pão nessas refeições, principalmente na Páscoa, e passavam, aqui na imagem não tem, mas passavam o pão em tigelas, que tinha uma espécie de molho, digamos assim, na nossa cultura. Era quase um fondue. Um molho com frutas ali, eles passavam o pão ali e comiam. E Jesus está dizendo que um dos seus amigos, aquele que estava comendo com ele, e gente, só havia Jesus e os 12 ali dentro. Um deles, que comia o pão com ele, que um evangelho diz que inclusive passou o pão na mesma vasilha que ele, este o trairia. Vamos ver a reação dos discípulos quando Jesus falou isso. Versículo 19 a 21. Eles ficaram tristes. E um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. Como eu falei para vocês, né, do prato que eles passavam o pão. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Os discípulos ficaram tristes com essa revelação de Jesus. Eles começaram a dizer: não sou eu, Jesus, não sou eu, com certeza não sou eu. E Jesus afirma: é um dos 12, é um de vocês. Jesus enfatiza que essa pessoa estava comendo com ele. E no versículo 21, ele chama a si mesmo de filho do... Como é que ele chama no versículo 21? Filho do homem. Jesus usa essa expressão mais de 70 vezes nos evangelhos. E todas elas ele faz referência a si mesmo, quando ele se diz filho do homem. Um aspecto é o que eu já falei para vocês, de uma profecia em Daniel que diz que o filho do homem era o próprio Messias. Um outro aspecto também é o filho do homem enfatizando a humanidade de Jesus, o fato dele ser um homem. Mas esse título era de Jesus, e ele está dizendo que o filho do homem, ou seja, ele vai. O que é vai? Vai aonde? O que é esse vai? O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. O que será que significa esse vai? Significa que ele vai morrer. Mas está escrito a respeito do Messias que ele morreria? Sim. Onde? No Antigo Testamento. Os profetas escreveram. Jesus iria morrer, Jesus iria ser traído. Estava escrito. Mas ai daquele que traísse o Filho do Homem.
Mas não era só o filho do homem. Ele era filho de quem mais? Filho de Deus. O Filho de Deus, alguém puro, sem pecado, seria traído. Com essa fala de Jesus, nós vemos que Judas não tinha nenhuma justificativa, nenhuma desculpa. Alguns filmes bastante modernos tentam expressar que Judas ou ele estava enganado, ou ele era muito ingênuo, ou ele estava decepcionado, ou Jesus mandou ele fazer isso. Então há muitas ideias malucas, mas a verdade é uma só: Judas agiu sem ninguém obrigá-lo. Embora houvesse uma promessa, Deus não foi lá e obrigou Judas a fazer. Ele fez isso por vontade própria. Ele é indesculpável. E ele colherá, e tem colhido já, como consequência dessa atitude dele e dos seus pecados, uma eternidade de castigo por participar do assassinato do Filho de Deus. Ele recusou crer no Salvador e fez algo muito pior. Ele participou do assassinato do Salvador. E nesse momento aqui, depois que Jesus diz, ai daquele, no Evangelho de Marcos, não nos diz em que momento Judas sai da janta, mas é provável que neste momento Judas se retira dentre eles. E agora fica Jesus e os 11. E nesse momento que está Jesus e os 11, Jesus fala outras coisas a esses outros 11. Vamos ver o versículo 22. Continuaram comendo, e enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, ou seja, agradeceu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, isso é o meu corpo. Jesus ele está aqui partindo o pão e está fazendo uma representação. Cada vez que Jesus parte aquele pão e entrega a um discípulo, ele está representando ali o seu corpo. Como assim? Como assim o corpo de Jesus? Por que o corpo de Jesus? O que tem a ver o corpo de Jesus ser partido? O corpo de Jesus seria partido, seria maltratado, exatamente como o pão era ao ser partido. Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos. Embora Marcos não nos diga o que significava exatamente ser o seu corpo, os outros evangelhos nos ajudam a entender isso. Jesus estava dizendo que era o seu corpo que estava para ser partido. Jesus explica mais uma coisa, no versículo 23 e 24. Em seguida, tomou o cálice. Não é tomar de tomar, né? Pegou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Jesus agora, ele diz que o vinho, que era uma bebida comum da Páscoa, este vinho representava algo novo. O que representava esse vinho? Primeiro, o sangue dele, o sangue de Jesus. Mas que sangue é este? Um sangue de uma nova aliança. E nós entenderemos melhor o que significa dizer que era uma nova aliança em alguns estudos à frente. Mas ele disse que este sangue seria o quê? Derramado. Derramado. Derramado por quem? Em favor de muitos, é o que é dito ali. Em favor de muitos pecadores. Ele seria agora o próprio Cordeiro da Páscoa. Por isso que João disse, João que batizava, João Batista, quando João viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. É isso que ele estava dizendo, que Jesus seria o Cordeiro sacrificado na Páscoa. Então,
continuando a nossa leitura, versículos 25 e 26. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, ou seja, o vinho, até aquele dia. Que dia? Quando é que Jesus vai beber novamente o fruto da videira? O dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui encerra a noite, ou melhor, a ceia dos discípulos. E aqui também encerra o nosso estudo nessa noite. Eles encerram a noite cantando um salmo, muito provavelmente o Salmo 118. E depois de cantarem esse salmo, e eu daria um dedo para ouvir eles cantando, como eles cantavam essa música. Eu queria estar lá só assistindo. E depois de cantarem essa música, eles se retiram para o Monte das Oliveiras, a fim de orar. Algo já estava bastante claro nessa noite para os discípulos. Aquele que não tinha pecado nenhum verteria, derramaria o seu sangue no lugar dos pecadores. Cada um dos discípulos precisava desse derramamento. Cada pessoa deste mundo que já viveu, que vive ou que viverá, precisava deste derramamento de sangue. Eu e vocês precisávamos deste derramamento de sangue. Conclusão dessa noite. Jesus, conforme nós vimos na profecia, ele é o Rei justo, vitorioso e humilde. Jesus é o libertador prometido, cumprindo mais profecias. E Jesus é o próprio Cordeiro de Deus. Perguntas da noite, da nossa revisão. Como o povo recebeu Jesus quando chegou em Jerusalém? Como é que foi a recepção dele? Uma alegria. O que significava lançar no chão os mantos? Dar honra. Imagina, já viram aquelas pessoas assim nos filmes que tiram o casaco e põem no chão para a mulher passar em cima na posse? Pois eles estavam fazendo isso para que o rei nem mesmo pisasse no chão. Era uma honra. Estavam honrando Jesus. Estavam com muita alegria. Por que os sacerdotes e líderes judaicos não prenderam e mataram Jesus imediatamente? Assim que ele chegou em Jerusalém, por que não fizeram isso? Estavam com medo do povo. Judas alguma vez reconheceu a sua pecaminosidade, se arrependeu e confiou em Jesus? Não, infelizmente não. Inacreditavelmente não. Porquanto os profetas disseram que o Salvador seria vendido por 30 moedas de prata. Por quanto Jesus foi vendido? Por 30 moedas de prata. Como Jesus soube do que Judas estava planejando fazer? Como é que Jesus sabia que ele iria trair? Jesus é Deus, sabe tudo, todas as coisas. Quem os profetas disseram que trairia o libertador? Um amigo próximo. Quanto próximo? Que comia o mesmo pão. Uma pessoa que faz refeição na sua casa já é um amigo bem próximo. Muito mais se come do mesmo pão, não é? A quem Jesus comparou o pão partido? A que Jesus comparou o pão partido? Ao seu próprio corpo. Que seria maltratado, partido.
Aqui Jesus comparou o vinho servido ao seu próprio sangue. O sangue que ele iria verter em breve. Por quem Jesus disse que o seu sangue seria derramado? Pelos pecadores. Lá é dito que por muitos, né? Por muitos pecadores.